Boa noite. Amém. Graça e paz, amados. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Ficou alguma dúvida da aula passada, daquilo que a gente viu da aula passada, da relação ao trabalho? Não, pastor, até o momento não tenho nenhuma dúvida, não. Muito bem. Se alguém tiver todos, depois, boa noite. a paz. Paz. Amém. Boa noite. Muito bem. Vamos então começar a nossa aula do Evangelho de Lucas. É um conteúdo um pouco denso, mas é um conteúdo muito interessante. Mas antes eu queria que a gente tivesse uma palavra de oração para a gente começar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, de tantas partes do mundo, do Brasil, do sertão, que se prontificam a estar aprendendo a tua palavra, aprendendo mais e mais dos teus evangelhos, do Novo Testamento. E essa aula seja abençoadora na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Hoje a gente vai pegar a questão do Evangelho de Lucas, né? Uma das coisas que a gente começa para introduzir é o fato de que o Evangelho de Lucas é praticamente uma unanimidade. A maioria dos estudiosos atestam que o autor que escreveu o Evangelho de Lucas escreveu também o livro de Atos. Eu ia tentar separar os dois, mas o autor que eu estou usando, ele faz uma mistura interessante do conteúdo, onde ele coloca tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. Por isso que eu achei por bem deixar como está, né? E é interessante que esses dois livros, essas duas obras, né, Lucas e Atos, eles praticamente ocupam um quarto, né, do total do Antigo e do Novo Testamento. E esse autor, Lucas, ele faz uma grande contribuição, né, principalmente na área do Evangelho, quanto na área do início da igreja. É interessante notar que ele não está aqui escrevendo uma história de Jesus de Nazaré. Ele está aqui nem acrescentando o esboço da história da igreja. O que ele está falando aqui, se você observar o quadro geral, é de que ele busca abordar o que Deus fez em Jesus e através da igreja dos seus primórdios. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar a vocês o que a gente vai ver hoje por inteiro. Nós temos aqui alguns blocos para poder abordar o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre o tema do Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? Aquele que ele aborda como é que Lucas olha para Deus e como é que Deus age, tanto no Evangelho quanto em Atos. Depois a gente vai ver a questão da doutrina de Cristo. Quem é Cristo para Lucas? Né? Então a gente vai colocar, se quiser anotar, já pode pegar esses dois aqui. Eu mandei uma apostila para vocês no grupo, mas eu ainda vou enviar uma outra apostila corrigida, porque eu fiz essas apostilas naquele sistema do falando e o pessoal vai escrevendo, né? A técnica vai escrevendo. E, infelizmente, eu percebi que existem alguns erros do próprio corretor, né? Do aparelho. Eu vou dar uma revisão geral. Amanhã eu estou mandando uma apostila mais corrigida, tá certo? Então, não se preocupem em imprimir ainda a apostila na mão. É mais para vocês acompanharem. Mas eu vou mandar amanhã a apostila corrigida e revisada, como eu fiz na semana passada. Eu prometo que a de João já vai toda pronta, tá? A última. Depois a gente vai ver, além do de Cristo, a gente vai ver sobre a questão da salvação. O que é que Lucas entende por salvação e a relação de Deus com a salvação. E aí, então, a gente vai olhar para, nesse inteirinho aqui também, acerca do Espírito Santo, né? A relação do Espírito Santo com Jesus, a questão do Pentecostes, e depois a gente vai, então, olhar para os discípulos, né? Os discípulos, o padrão de vida deles, o universalismo do Evangelho,
a questão de quem é que pode ser discípulo ou não, a gente vai ver a questão das mulheres, crianças, os pobres de má reputação e, finalmente, a questão da palavra. Okay? Então, esse é o nosso conteúdo do Evangelho de Lucas aqui e do livro de Atos. Vamos, então, começar com Deus, o Deus poderoso. Uma coisa que Lucas ele vai afirmar no seu Evangelho e no livro de Atos é que Deus é poderoso. É um Deus que pode executar o seu propósito e o faz. Logo no começo, você vai ver, por exemplo, o anjo. Eu vou me permitir adiantar o conteúdo e vocês vão confirmar, como bons bereanos que são, os textos depois na apostila. Os textos estão corretos, ok? Então, por exemplo, logo no começo do Evangelho, quando Gabriel anuncia, o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela vai ser mãe do Messias, ela pergunta ao anjo: como é que vai ser isso se eu ainda sou virgem e não conheço o varão? E o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então você percebe que já ali no começo do Evangelho, Lucas ele fala que Jesus vai nascer por manifestação do poder de Deus, né? É tanto que esse ente santo vai nascer e vai ser chamado de Filho de Deus, conforme está profetizado no versículo 35 do capítulo 1. Os capítulos de Lucas são longos, narram 3, 4 histórias no capítulo só. O ministério terreno de Jesus ele foi desempenhado no mesmo poder. E foi nesse poder que ele exerceu o seu ministério público. Eu vou colocar aqui o PowerPoint para que vocês possam acompanhar como ele é direitinho a questão do Evangelho. Está dando para ver aí o PowerPoint? Está conseguindo gerar? Boa noite, a paz do Senhor. Sim. Rapaz. Pronto, então você percebe que esse Deus poderoso ele vai atuar no ministério terreno de Jesus. É esse mesmo poder que se manifesta, né? Foi esse poder e através desse poder e nesse poder que Jesus exerceu o seu ministério público, né? O poder do Senhor esteve presente quando Jesus operou suas curas. O capítulo 5, verso 17, fala claramente nisso. E é interessante que Lucas ele não vê limites para o poder de Deus. E ele se alegra porque esse poder ele foi manifestado na obra de salvação em Cristo, né? É um poder potente para trazer salvação e ele o faz aonde quiser. É tanto que no final de Atos, né, o Lucas 20, 32 fala disso. Atos 20, 32 também fala disso. No 11, ele fala disso. Todo espírito no qual Lucas escreve, ele deixa claro que para ele Deus é o ser supremo, é aquele que faz tudo o que quer e que ninguém pode impedir. Então, a primeira coisa que você vê aqui sobre o Deus meu Salvador, né, aqui eu estou na introdução, aí a questão do Deus poderoso, é o bloco, né, que a gente tem aqui, está tudo aqui que eu estou colocando. Aí vem, então, a questão do reino de Deus, que é a primeira coisa que Lucas vai abordar aqui. E aí, amado, você percebe algumas coisas sobre o reino de Deus. O reino de Deus ele é um conceito importante tanto para Mateus quanto para Marcos, como a gente já viu. Lucas também, porque para Lucas o reino de Deus significa a vontade soberana de Deus em ação. Ou seja, se Deus é rei, sua vontade é feita. E essa vontade ela não é estática, ela é dinâmica, ela vai agir, né? Então Lucas ele deixa muito claro que o reino era o tema constante na pregação do Evangelho. No capítulo 8, 1, ele está reproduzindo a mensagem de Jesus, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a gente vê o interesse de Lucas no reino, por exemplo, no relato da multiplicação dos pães, né? Quando ele fala sobre isso aí. Ele também transmite a urgência do reino, ou seja, nós não devemos deixar de ver o interesse de Lucas pelo reino e a constatação das exigências
que se fazem aos que recebem esse reino. É nesse sentido que a gente vê, por exemplo, que ele falou sobre a missão dos 70, né, para anunciar a chegada do reino dos céus. Enviá-los, entre outras coisas, ele veio anunciar que esse reino estava próximo, no capítulo 10, versículo 9. Então, esse está próximo reino tinha um senso de urgência na mensagem. E é interessante que ele leva muito a sério a questão de que o reino é algo sério, que rejeitar esse reino ele custa caro. Não, perdão, rejeitar esse reino é uma calamidade, mas entrar no reino custa caro. Na verdade, custa tudo, né? Vale muito, mas vale muito a pena, porque haverá bênçãos multiformes aqui e agora, a vida eterna depois. Há bênçãos aqui agora e a vida eterna depois. Você vai ver isso, por exemplo, em Jesus pregando no capítulo 13, versículos 28 a 30, no capítulo 14, versículo 15. E é interessante que ele sempre localiza, identifica o reino na pessoa de Jesus. Ou seja, o reino ele vem por meio de Jesus, né? Por meio deles. Jesus chegando, o reino chegou. Mas é ele quem traz o reino. E Lucas também vê um forte aspecto futuro do reino, como a gente já viu na semana passada. O reino se concretizará, se confirmará na dependência do retorno de Jesus. É nesse sentido aqui em que ele vai falar, por exemplo, nos capítulos 21, sobre os sinais que permitirão a quem estiver atento perceber que o reino ele está chegando, ele está próximo, né? Então, e Lucas ele continua a se referir ao reino de Deus, por exemplo, quando ele escreve em Atos, capítulo 1, versículo 3, ele fala do reino. Capítulo 8, versículo 12, ele fala do reino. 19, 8, ele fala do reino. E 28, 23, Lucas fecha com Paulo preso em Roma, pregando acerca do reino de Deus. Lucas levava a soberania de Deus muito a sério. Ele prezava muito o que Jesus dissera sobre o reino. E ele deixa muito claro que Jesus ensinava sobre isso com uma frequência muito grande e com destaque. E essa pregação ela foi tão forte que a igreja continuou. Então, Deus está no comando e na plenitude do tempo fará o seu reino no sentido mais pleno. Essa é a parte importante do pensamento dos cristãos. Ok? Aí, o segundo aspecto é a ação de Deus em Cristo. O que está no centro do pensamento cristão, na vida, na morte, na ressurreição, na ação de Jesus, não é nada menos do que a ação de Deus. Deus estava agindo em Jesus de um modo muito especial, como nunca agiu antes. Lucas deixa claro, por exemplo, que o nascimento de Jesus foi uma intervenção de Deus. Deus atuou. No ministério de Jesus, Deus atuou. Então, era Deus quem estava agindo em Jesus. Capítulo 8, 39 fala disso. Atos 10, 38 faz menção a isso. Então, quando Lucas fala de Jesus como Filho de Deus, ele também está dizendo que ele é o Cristo de Deus, ou seja, o ungido de Deus, né? E Deus estava agindo nele e com ele. Então, logo no começo do ministério de Jesus, você vai encontrar a história do homem possesso por demônios que o reconheceu como o Santo de Deus, mostrando uma ligação íntima que ele tinha com o Pai. Então, o relato de Lucas, ele faz dos primeiros dias da igreja, evidencia que o que dominava a mente dos primeiros crentes era o fato maravilhoso da ressurreição. Ou seja, Deus agiu em Cristo e foi Deus quem venceu a morte, foi Deus quem ressuscitou a Cristo. Lá em Atos 2, 24 fala isso, 32 fala isso, 3, 36 fala isso. Foi Deus quem ressuscitou a Cristo. Uma das principais ênfases de Lucas é que Jesus era aquele que trouxe a salvação universal. Deus enviara Jesus para ser o Salvador. E tudo que Jesus fez, ele o fez porque Deus agia nele
e por meio dele. Uma outra coisa que você percebe, me perdoe, eu terminei deixando de passar aqui o PowerPoint com todas essas informações. A outra coisa aqui é o fato de que Deus age nos crentes, né? Perdão, eu pulei esse PowerPoint aí, mas Deus age nos crentes. Ou seja, Deus ele não agiu só em Jesus, mas ele continua a agir nos seus seguidores. O Deus sobre o qual Lucas escreve não é uma abstração sem poder, mas um Deus poderoso, interessado em seu povo e disposto a agir por meio dele para cumprir esse propósito. Então, Atos está cheio de registros que vocês vão ver depois na apostila acerca de Deus agindo por meio da igreja, né? Por exemplo, Paulo fazia planos, mas tratava de incluir uma ressalva: se Deus quiser. Ou seja, era Deus quem agia e não o apóstolo, né? Que determinava aonde ele deveria trabalhar. Alguém falou aí? Graça e paz, pastor. Que entrei agora. Ah, tá bom. Bem-vindo, meu querido. Obrigado. Paulo ele via Deus em ação no ordinário da sua missão, nas ações cotidianas, né? Ele estava sempre consciente do poder de Deus e que ressuscita os mortos, mas ele não limitou a atividade de Deus a coisas grandiosas no fim dos tempos. Ele via Deus atuando agora nos assuntos da vida diária, agindo em favor de seus servos hoje, né? Dirigindo. Você vai ver ele narrando isso, né? Atos 18, 9 a 10, Atos 26, 8, ele falando: eu quis ir para tal canto, mas o Espírito Santo me impediu, me mandou ir para outro. O sonho do Macedônio, né? Passa a Macedônia, ajuda-nos e assim por diante. Outro aspecto que Lucas destaca aqui é que Deus como meu Salvador. E é interessante, porque Lucas ele dedica bastante espaço à narrativa da paixão. Para ele é o ponto culminante, né? Ele amarra com muito cuidado. Lucas é um escritor hábil. O evangelho dele é o mais bem escrito, em termos da língua grega, né? Porque ele era gentil. Lucas ele amarra com esse cuidado, deixando claro que Deus estava em ação na obra da salvação realizada na cruz. Então, a morte de Jesus foi a sua maneira de outorgar a salvação. Atos 2:23 vai falar disso com muita clareza, né? E se manifestou nas referências, por exemplo, às predições da paixão, tanto pelos profetas quanto pelo próprio Jesus, até nos menores detalhes. Deus planejou o que aconteceria com seu filho. Abra a sua Bíblia em Lucas 18:31. Deem uma lida nesse texto aí. Alguém pode ler? Lucas 18:31. Está meio distante o seu microfone. Tomando consigo todos que me deu, eis subindo para Jerusalém, e vai cumprir ali tudo quanto está escrito, por internet, souber, isso tocante ao Filho do Homem. Ele pega os 12 e dirige para Jerusalém, sabendo que vai morrer, né? Ele diz: convém que se cumpra tudo que está escrito a respeito do Filho do Homem. Então, tudo o que queria acontecer era plano de Deus, foi profetizado, foi pronunciado, e Jesus vai conforme foi pronunciado. Então, ele fala, e é interessante que existe uma palavra em Lucas, são duas palavras em Lucas que são muito interessantes. Ele fala sobre a expressão, acho que está até nesse texto aí, né? A necessidade da sua morte. A palavra é necessário. É necessário que o Filho do Homem seja entregue, é necessário, ele vai usar muito isso. Isso indica uma necessidade divina, obrigatória. Ou seja, tratava-se do plano de Deus, ele tinha de se cumprir. A centralidade dessa sua morte transparece numa outra palavra, outra passagem que diz: importa.
que o Filho do Homem seja entregue, né? Não há detalhes aqui, mas é claro que, de novo, ele está pensando na sua morte, e isso foi determinado por Deus e ocorrerá inevitavelmente. Veja aí o capítulo 9, versículo 22. Alguém leia aí, por favor. Nove 22, pastor. 9, 22. E dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra, mas estas coisas sejam rejeitadas pelos anciãos. Pronto. Essa Sofra palavra muitas, é é necessário necessário que o ou Filho do Homem sofra isso? muitas coisas, seja rejeitado É, pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. ressuscite. Outras versões vai dizer importa aqui, né? Mostrando a mesma coisa, de que é algo necessário e inevitável. É evidente, portanto, que Lucas ele via o que acontecera a Jesus como uma atuação de Deus, né? Prevista já muito antes e reconhecida por Jesus em todo o seu ministério. Era necessário. Alguém lê o capítulo 24, 44? Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhe disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Importava que fosse cumprisse o que estava escrito nos profetas e na lei de Moisés. Então, você percebe essa necessidade latente aí. E é interessante que, se você for para Atos, você vê que nos primeiros tempos da história da igreja, existe uma forte ênfase na maneira como Deus salva. A salvação era uma obra de Deus, né? Quem queria ser salvo podia invocar o nome do Senhor, mas nada se podia fazer além disso. Então, a salvação que se recebia era dádiva de Deus. Lucas expressa a verdade de que é Deus quem traz salvação. Vocês conseguem dizer um amém a isso? Ou escrever um amém a isso? Outro aspecto que você percebe aqui é ele falando do grande amor de Deus. Muito embora ele não use, às vezes, a expressão amor, Lucas vai usar uma outra expressão bem interessante. Ele vai usar a expressão entranhável misericórdia de Deus é uma expressão incomum. Veja aí, capítulo 1, versículo 38. Alguém leia, por favor. Vale a pena essa leitura. Capítulo 1, versículo 28, 78. 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Pronto, essa expressão aí é uma expressão de Lucas. Ela é incomum no grego, entranhável misericórdia. E por que ele usa isso aqui? Porque no texto grego, as entranhas, né, não se refere apenas aos órgãos internos do corpo humano, mas também a emoções muito intensas. Alguém de vocês já andou numa montanha-russa? Ou já pulou de bungee jump? Ou já andou num teleférico?
Alguém já fez isso, não? Já no Sim, teleférico. Teleférico, né? E montanha-russa, quem já foi? Alguém aqui já foi eu- no parque de diversões naquela canoa que fica, vai lá no alto e volta? sim, já fui. Pronto, eu fui naquele negócio lá e eu fiz um voto a Deus de que eu nunca mais eu entraria naquele negócio, porque eu confesso a vocês que eu não me reconheci, entendeu? Eu perdi o controle das minhas emoções inteiras. Eu parecia um menino gritando, as pernas tremendo, feito vara verde. Mas uma coisa interessante que acontece quando tem esses vendavais assim de cima para baixo, né? A impressão que tem é que as entranhas vêm para cima, né? Vem quase na garganta aqui. Já se viram a sensação, não? Já. Parece que a Eu barriga acho sobe, né? Por inteiro, não é isso? a gente vai na inocência, Sim. né? É. Aí quando vem de repente parece que a barriga contrai todinha, né? É. Vem para Aí a cima, gente perto do coração, né? ah, Pronto. Essa sensação aí é o que está aqui. É como se o Deus tivesse um amor tão grande por nós que as entranhas se contraíssem dessa maneira. A ideia que o Lucas está usando é justamente essa, ou seja, é algo intenso dentro dele a sua misericórdia, né? E surpreende o fato de que Lucas aplica isso a Deus, né? Ou seja, Deus ele nos ama com uma força tal, ele tem uma compaixão tal por nós que agiu para nos resgatar, para nos salvar. É essa a ideia aqui. Por isso que aí você vai ver aí a expressão que Deus ele perdoa, mas ele não perdoa porque é o jeito, ele perdoa porque ele deseja perdoar. Então Jesus ele compartilha dessa natureza da divindade ao afirmar que ele também tem na terra a autoridade para perdoar pecados. E é interessante como ele tem tanto desejo de perdoar que ele fez isso com o paralítico quanto de dizer que ele estava curado. E usou o milagre, né? Ele estava refletindo ali a prontidão de Deus em perdoar. Você vai ver, por exemplo, na parábola do fariseu e do publicano, a mesma coisa, né? O fariseu faz aquela oração ufanista, né? Graças a Deus, Senhor, porque eu jejuo, eu faço, aconteço. E o publicano chega, bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, pecador, né? E ele diz: eu digo a vocês que aquele publicano desceu justificado, né? Mais do que o fariseu. Porque ninguém, o homem pecador, não pode justificar a si mesmo de nenhuma maneira. Ele só pode apelar para a misericórdia de Deus. E vai achar, se apelar. Então, por exemplo, você vai olhar então a pecadora que chega na casa de Simão, né, e começa a chorar aos pés de Jesus e enxuga com os cabelos e começa a derramar óleo precioso que ela tem para ele, e o Simão chega, você está lá e diz: esse homem aí é um farsante, porque se ele soubesse, se ele fosse Messias, sabia que tipo de mulher é essa, ele está pensando na cabeça dele, né? Aí Jesus se aborda ele e disse: irmão, deixa eu te contar uma história aqui, me responde aqui uma coisa. Aí ele contou a história, né, de um homem que devia 100 denários, o outro devia 10 mil denários, né? E o Senhor, que a quem devia, perdoa ambos. Aí ele perguntou: quem você acha que vai amar mais ao seu Senhor? Ele diz: aquele que devia mais, né? Então, a quem muito é perdoado, muito ama. E aí ele fala da mulher, né? Que essa mulher chegou, lavou os pés com as lágrimas enquanto ele não ofereceu água, enxugou com os cabelos quando ele não deu a toalha, ele não deu o beijo de boa-vinda, ela não parava de beijar os seus pés e ungiu com óleo precioso os seus pés. Então, essa mulher, ele disse, alcançou misericórdia. Ele disse para ela: perdoados são os teus pecados. Então, você percebe que o perdão é algo que Deus deseja dar. É algo entranhável, está nas suas entranhas, está no seu coração, é o seu desejo. Talvez ele deseje perdoar mais do que nós pedir perdão. É a sua disponibilidade.
E é interessante que Lucas ele vai deixando claro que esse perdão ele deve ser proclamado. É tanto que o Senhor ressurreto manda os seguidores pregarem sobre o perdão, porque o perdão é um aspecto importante da manifestação da compaixão divina. Eu creio que é até fundamental. A compaixão divina, ela é caracterizada pelo perdão. Deus se dispõe a perdoar. Então, Lucas, ele vai sempre usar uma expressão aqui, dizendo que Deus ele visita o seu povo com o propósito de abençoar. Ele liga essa visita com redenção. E nos diz que pessoas que presenciaram o milagre de Jesus reconheceram que Deus visitou o seu povo. E é interessante que lá no capítulo 15, quando os fariseus perguntam por que Jesus comia com publicanos e pecadores, ele vai dizer, ele conta 3 parábolas. Eu gosto do capítulo 15, eu chamo de o capítulo dos perdidos e achados, né? Porque ele fala da dracma perdida que foi achada, ele fala da ovelha perdida que foi resgatada, ele fala do filho pródigo que estava morto e que ressuscitou. Mas é interessante que ele permeia as 3 parábolas com uma expressão: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, você percebe que essa alegria ela permeia o Evangelho. Os anjos, quando foram anunciar aos pastores o nascimento de Jesus, o anjo disse: eu trago uma boa nova de grande alegria. E qual era essa nova? O Salvador havia nascido. Os discípulos, por exemplo, voltam para Jerusalém com grande alegria depois que Jesus é assunto aos céus. Mais tarde, quando o evangelho é pregado e outros eram ganhos para Cristo, há várias ocasiões de grande alegria. E Lucas gosta de fazer uma referência à palavra de Deus nesse meio. Cada ocasião em que a alegria é expressa, a palavra de Deus ela está junto, né? É usada, ela serve de sinal de que Deus está para fazer uma revelação que vai alegrar o coração. O fato dele ser compassivo, o fato dele se revelar aos pecadores, aqueles que precisam receber a salvação. E ele se revela para que eles sejam salvos. Então, uma outra palavra que é sinônimo de alegria e de amor e de misericórdia é graça. Né? Graça é aqui uma das palavras cristãs mais eminentes que a gente tem. E Lucas é o único no Novo Testamento que registra a expressão palavra da sua graça, né? Está lá em Atos, capítulo 14, 3, 23. Amados, além sobre Deus, né? Aí você vai ter aí Lucas falando sobre Cristo. E é interessante que ele usa os mesmos temas que os outros evangelhos usam. Por exemplo, Jesus como filho de Deus e como filho do homem, né? Então, ele usa as expressões alternando, né? Então, por exemplo, ele vai se referir a Jesus como filho de Deus, né? E aqui é claro, quando ele fala de filho de Deus, está significando que a relação de Jesus com o Pai é uma relação especial, né? Então, esse título, por exemplo, Satanás usa para poder tentar Jesus no deserto, né? Mateus também registra isso. Há 2 passagens em que apenas Lucas registra a expressão, pois é ele que tem essa expressão, né? Quando, por exemplo, alguns demônios, quando saem de muita gente, exclamam: tu és o Filho de Deus, ele manda calar. A outra ocasião é na cena do julgamento, né? Onde os membros do Sinédrio perguntam: tu és o Filho de Deus? Para que ele responda, né? Aí você vai ver outra ocasião em que vai se falar sobre o Filho do Homem, né? Lucas ele inclui aqui várias passagens em que, ao lado de Mateus e Marcos, tem o mesmo significado, aquelas 3 circunstâncias do ministério dele, do sofrimento dele, da glória dele, né? Ele usa. Mas Lucas, às vezes, ele usa a expressão em passagens que os outros não usam. E há alguns casos em que o emprego, por exemplo, é inédito, só ele usa, né? Um exemplo do primeiro tipo é a afirmação de que Jesus menciona vários problemas que as pessoas causaram aos seus seguidores por causa do Filho do Homem, ou vão causar, né?
Há algumas afirmações com o Filho do Homem que parecem somente em Lucas. Uma dessas é que todos desejarão ver um dos dias do Filho do Homem. Tá lá no capítulo 6, 22, 17 e 22, né? As pessoas desejam ver o Messias, mas a sua vinda não pode ser precipitada. Jesus perguntou assim, Jesus ele conta uma parábola interessante lá no capítulo 18, 8, que parece que foi uma história engraçada, né? Aquela do juiz iníquo, né? Que não temia Deus e que a mulher foi e insistiu para ele contar, para ele julgar a causa dela, e ele foi deixando para lá, a mulher foi insistindo, foi na casa dele, julgue minha causa. A ideia do texto ali é que talvez Jesus tenha arrancado riso ali, porque a impressão que tinha é de que a mulher era um pouco maior do que o juiz e estava ameaçando até bater nele se ele não julgasse a causa. Então, ele disse, para essa mulher parar de perturbar, eu vou julgar a causa dela. Aí ele usa essa parábola numa aplicação inversa. Ele diz, olha, aquele homem não temia a Deus, mas pela insistência da mulher, ele julgou a causa dela. Será que o vosso pai não tem amor suficiente para ouvir as suas orações quando você ora e persevera em oração? A ideia ali, e ele termina e fecha com a pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele usa a expressão com essa questão uma referência a, a uma ampla apostasia que vai acontecer antes da volta do Senhor. E essa apostasia é confirmada em outros lugares, né? Então, não estranhe o que vai acontecer daqui por diante, porque isso já está profetizado. Uma terceira ocasião foi na história de Zaqueu, né? Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele para jantar, quando ele se converte, Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a última ocasião, passagem, é o anjo, né? Que no túmulo diz às mulheres, né? Veja o que Jesus dissera, né? A ideia de que o Filho do Homem precisa completar a sua missão, e a missão era de que ele iria sofrer pelos outros. Então, Lucas também registra a única ocasião em que a expressão Filho do Homem é usada por outra pessoa. Quando Estevão ele está finalizando ali a sua defesa, ele olha para o céu e diz: veja o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado daquele que está sentado no trono, né? Está no capítulo 17, 56 de Atos. Então, o Filho do Homem agora ocupa um lugar de glória permanente, né? A sua vocação na Terra envolveu o seu ministério, envolveu o seu sofrimento, e agora ele tem um lugar no céu, e esse lugar é supremo. Então, essas expressões, elas são usadas. Outro título que você observa aqui é Filho de Davi. É verdade que Lucas emprega essa expressão apenas 3 vezes, né? Mas ele usa a expressão Davi 13 vezes no Evangelho e 11 vezes em Atos. Ou seja, ele está dizendo, quando ele usa a expressão Davi, ele está dizendo: Deus efetuará a salvação poderosa por intermédio de um descendente de Davi. Então, há outra ligação com Davi, por exemplo, com a cidade, né? Por exemplo, quando ele fala que ele nasceu em Belém, o anúncio dos discípulos é: na cidade de Davi nasceu, né? Aquele que é Cristo, o Senhor. No sermão de Pentecostes, por exemplo, Pedro ele cita o Salmo 16, de 8 a 11, que é um salmo messiânico. A promessa de que Deus não entregaria o seu santo à corrupção. Davi disse as palavras pensando no Messias, né? Sendo profeta, ele previu que o Messias iria ressuscitar. E a gente conclui essa questão aqui mostrando que Lucas ele confere ele dá importância à relação entre Jesus e Davi. Ele não usa muito a expressão filho de Davi, mas ele usa o suficiente para mostrar que estava ciente de que isso era importante para ele como Messias, né? Lucas vê o plano de Deus claramente nas palavras de Davi. Desculpa, eu terminei me empolgando aqui, deixei de passar o PowerPoint para vocês aqui. Ok?
A outra ocasião é a questão do Cristo. O Cristo é um outro título que Lucas ele vai usar, e é importante para a compreensão do que Deus fez em Jesus, né? Ele não usa esse título com muita frequência também, mas é interessante que Lucas ele dá um significado pleno para isso, para esse título. Ele é o único que nos diz que foi a partir desse título que os seguidores de Jesus receberam o epíteto de cristãos. Está lá no capítulo Atos 11, 26. Se eu não me engano, foi em Antioquia. Ele usa o termo 12 vezes no Evangelho e 25 em Atos. Quase sempre com artigo definido, por Cristo. Lucas ele emprega esse título logo no início do seu relato, né, dizendo aos leitores que o anjo informou aos pastores que nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo significa ungido. Ser Cristo significava ter uma relação especial com o Pai e também com o Espírito Santo. Uma das características de Lucas é que ele pensa em Jesus como Cristo de Deus. Ou seja, é o fato dele ser ungido por Deus que tem importância aqui, né? Tanto o sofrimento quanto a ressurreição foram previstos ao Messias pelos profetas, né? Por isso era impensável que o Cristo tivesse alguma outra sorte, né? A mesma linha de pensamento continua em Atos, ou seja, Cristo haveria de sofrer, e isso foi previsto por todos os profetas. E é interessante, amados, que isso vai passar para nós também. A nossa herança, antes de ser da coroa, é do sofrimento de Cristo, né? Para Lucas, porém, o sofrimento faz parte de ser Cristo. Ele conta com as Escrituras como base desse pensamento. Ele diz assim, tudo que Cristo faz é o fato de que ele tem que sofrer para propiciar a salvação. E requer uma resposta, né? E Lucas nos fala de várias ocasiões em que os que pregam com plena fé em Cristo e têm a confiança e essa confiança em Cristo é o que importa. E vão sofrer por causa de Cristo. Então, existe uma questão aqui que é central. É o fato de que eu preciso confiar plenamente em Cristo. É crucial. E nada é melhor do que ver Deus agindo. Lucas também não destaca o nome de Cristo, né? Inclui a noção da sua morte e ressurreição. E esse nome é poderoso. Os primeiros pregadores pregavam em nome de Cristo, ou seja, na autoridade de Jesus Cristo. E por meio dele faziam os milagres também. Outra expressão que você vai observar aqui é o Senhor. Você percebe que Lucas ele fala sobre o Senhor e atribui, talvez seja a expressão que ele mais usa em relação a Jesus. Ele é o Senhor. São 103 no Evangelho e 107 em Atos. Isso aqui é significativo. Ele está colocando Jesus no mesmo nível de Deus, de Yahvé. Né? Muitas vezes é um título de tratamento, né? Como tratamento. Mas outras vezes ele fala de título pleno. É digno de nota o fato de que Lucas ele usa o termo com afirmações como essa, né? O Senhor se compadeceu dele, mas em referência a Jesus. E você não vê isso nos outros evangelhos, é muito raro. Então Lucas ele usa com frequência, tanto no evangelho como em Atos, para afirmar que Jesus Cristo era o Senhor. Depois da ressurreição, o título é usado com mais determinação, pelo fato de ser o Senhor que morreu e ressuscitou. A ênfase da pregação dos apóstolos era de que os pecadores deveriam confiar nele plenamente. E, claramente, o Senhor ressurreto torna-se o centro, né, do movimento. A verdade é que se expressa de várias maneiras. Revela-se aqui que as boas notícias que eles tinham da parte de Deus são boas notícias sobre Jesus Cristo, o Senhor. Os que respondiam com fé eram chamados a uma vida de serviços de todo o coração. E aqui está a questão interessante. Quem cria era convocado para o serviço e tinha que dedicar com todo o coração. Nós não devemos
Nós não devemos deixar de reagir, né, àquilo que Jesus foi e fez. Ele era o Senhor que havia morrido pelos que criam, e os que criam eram chamados a um pleno compromisso em que se dispunham a fazer um sacrifício muito real por ele. Outros títulos de Jesus, a gente vai ver aqui. Eu vou só passar para vocês verem, né? Lucas usa a expressão mestre como um tratamento. 3 vezes Jesus foi chamado de Salvador. Pedro e outros apóstolos ligam o Salvador como príncipe, né? No sentido de autor da fé, da vida. Às vezes, Lucas destaca que Jesus é rei. São títulos que ele tem. Outras vezes ele vai falar de Lucas como servo de Deus, né? Como servo santo, ou como o santo. Ele também fala de Jesus como o justo, que qualifica como o ideal de justiça, o juiz do juízo final. Um título muito significativo para Lucas é profeta, ou aquele que fala da verdade de Deus com a mais plena autoridade, né? E é bom observar que quando ele fala de Jesus como o padrão de justiça, porque eu vi muita gente dizer o seguinte: olha, Jesus, para ser justo, ele tem que fazer isso. Essa expressão está errada, porque eu estou colocando a justiça acima dele. Não. A expressão correta é Jesus, por ser o padrão de justiça, fará isso. Ele não se submete a um padrão. Ele é o padrão. Ele é a justiça em sua essência. Ele é o juiz em sua essência, no juízo final, né? Eu vou parar aqui, porque a gente terminou agora sobre os blocos. Eu queria abrir para perguntas. Deixa eu só interromper aqui. Alguém tem alguma pergunta e deseja fazer? Alguma dúvida que ficou? Se tiver dúvida, anote, viu? Para a gente poder estar respondendo a essas dúvidas aí. Nesses 15 minutos aqui, eu vou deixar para a gente fazer perguntas para vocês tirarem alguma dúvida. Eles são mais silenciosos que uma igreja hipertradicional. Ou alguma dúvida que vocês tiverem. Só uma dúvida sobre a avaliação. Vai ser aquelas 3 primeiras perguntas que tem logo no início da apostila de Teologia do Novo Testamento, introdução geral, que é o que os escritos significam. São essas 3, mais a que o senhor falou na segunda aula. Como esse trabalho Isso. abençoa a sua vida? Que essa pergunta é pessoal, não é? Pessoal. Aí vai ter Essa pergunta não tem certo e errado, não. Só essas 4 perguntas. só essas 4 perguntas. Vai ser Se você quiser que eu acrescente mais uma, eu posso acrescentar. Depois você se vê com a turma aí. Estou aberto a sugestões. Mas as 4 perguntas vão dar um trabalho para vocês aí, não se preocupe. Tá bom. Obrigada. Mais alguém? Olha, gente, eu acho que quando não tem pergunta é porque o negócio está mais claro do que pano de café depois de usado, né? Coador de café depois de usado. O assunto está bem abordado, pastor. Coisa boa. Muito bem. Eu tenho 10 minutos. Se vocês quiserem que eu continue aqui abordando até 8h30 o outro assunto, eu vou. Deu 8h30 eu vou dar uma parada para tomar uma água ali e a gente volta. Ok? O terceiro bloco que você vê no... Que coisa linda. Quem é essa princesa aí atrás? Tudo bem?
Um dia você vai estar aqui com a gente. Fala, fala oi. Fala boa noite. Coisa jóia. Como é seu nome? Como é o nome da Maria? Maria? Heloísa dos Santos. Heloísa dos Santos. Bem-vinda aí, viu? Coisa boa. O terceiro bloco é Deus e a nossa salvação. Lucas ele dá uma ênfase muito grande. Aí eu vou voltar para o nosso PowerPoint para vocês darem uma olhadinha nesse bloco aqui, para vocês verem. Primeira coisa que Lucas ele deixa claro é o plano de Deus para a nossa salvação. Eu vou ter que agora, como eu fechei, né? Eu vou ter que fechar aqui, deixa eu ver se eu consigo ir. Pronto. O plano de Deus. Uma coisa que Lucas ele deixa muito claro aqui, nesse plano, é de que, ao contrário do que muita gente pensa, a cruz ele não representou a derrota de Deus, mas a execução do seu plano. Ou seja, o propósito de Deus atingiu o seu ponto culminante na morte de Jesus para a salvação dos pecadores. Nada foi pego de surpresa, nada fracassou ali. Quando Lucas usa o verbo importa ou é necessário, ele está transmitindo a ideia de que Deus está fazendo a sua vontade no mundo. E ele usa as circunstâncias para fazer essa vontade. Então, ele usa esse verbo 18 vezes no Evangelho. Ele usa esse verbo 22 vezes em Atos, significando que essa ação ela era plenamente necessária. Então, a necessidade não surge das circunstâncias. Ela surge da vontade de Deus. Alguém abra, por favor, vou fazer a dinâmica aqui, que esse já é bem importante que a gente leia. Alguém abra no capítulo 2, 49. Outro irmão abra no capítulo 4, 43. Outro irmão abra no capítulo 13 e vai ler o versículo 14 e 16. E outro no 19, 5. Então, um abra em 2, 49. Outro abra no capítulo 4, 43. Outro no capítulo 13, versículo 14 e o versículo 16. E o outro capítulo 19, versículo 5. Vamos ler esses textos para você ver isso aí claramente no Evangelho. Quem conseguiu abrir o 2,49, leia, por favor. Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? A expressão me cumpria tem a mesma tradução de era necessário ou importava que eu tivesse. Ou seja, havia uma necessidade latente já ele com 12 anos. Veja o capítulo 4, 43. Jesus, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. É para isso que eu fui enviado. É necessário. Capítulo 13, versículo 14. O chefe das... Pode ler, né? Não, pode ler, pode ler. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. 20, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado? A resposta de Jesus, versículo 16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa, há
18 anos. Ou seja, 17? por que motivo? Era necessário libertá-la desse cativeiro. É uma outra expressão que está aí, né? Ele está querendo dizer aqui. O último texto, quem ficou? 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. A expressão aí talvez seja é necessário que na sua casa hoje. Gente, o que mais se associa a essa necessidade imposta pelo plano de Deus é que Jesus precisava sofrer. As escrituras precisavam se cumprir. A morte de Jesus estava bem no centro do plano da salvação de Deus. O intervalo entre a ascensão e a parousia faz parte do plano de Deus também. E a gente vê a mesma necessidade da salvação proporcionada às pessoas durante esse intervalo. Por isso que a gente é chamado para pregar o Evangelho. O plano de Deus é claro. O caminho da salvação foi oferecido em Jesus. É tolice achar que existe outro. Por isso que lá em Atos vai dizer, em nenhum outro há salvação, senão em Cristo Jesus. Às vezes, Lucas ele apresenta a ideia de que é uma necessidade imposta por Deus do serviço que os cristãos comuns devem prestar. Lucas, por exemplo, considera Paulo um exemplo muito especial da maneira como Deus executa seu plano por meio de agentes humanos. Ele disse que chamou Paulo para sofrer pelo Evangelho. Ele vai sofrer muito pelo Evangelho. Ou seja, o propósito não cessa com a ascensão de Cristo, mas avança diretamente para dentro da vida da igreja e, através da vida da igreja, avança para o mundo. Aí você vai ter vários textos falando sobre isso. Às vezes, Lucas faz uso do verbo determinar, ligado à presciência de Deus como razão fundamental para a entrega de Jesus à morte. Lucas chama a atenção para o cumprimento das Escrituras na vida e na morte de Jesus. Todo o panorama que se desenrola é cumprimento do que Deus pôs em movimento. Tudo estava previsto, tudo estava planejado, tudo se cumpriu conforme o planejamento. Amém, queridos? A gente vai dar um intervalozinho agora. Que horas são? No meu relógio são 8:30. O de vocês confere aí? Meu é 8h26. Aqui 27. também. Então vamos mais. 26, então o meu está adiantado aqui. Então vamos para a história da salvação que a gente tem aqui. A gente vê a história da salvação. Muito bem, a história da salvação, você vai ver uma coisa interessante. Amados, Lucas ele tem uma coisa fantástica. Lucas ele se preocupa com a história. Ele tem uma convicção de que aquilo que Deus fez em Jesus ocorreu dentro de um amplo contexto histórico. Ele, por exemplo, começa se referindo a muitos que escreveram uma narração e, ao usar esse termo, caracteriza seu livro, né, como obra preocupada com a história. Ele, por exemplo, fala do decreto de César Augusto, que ordenava o recenseamento. Ele cita diversos governantes seculares, Herodes e outros. Qual é o propósito de Lucas em fazer isso? É mostrar que toda a história está dentro do plano de Deus. É na história da época que Lucas fundamenta o que Deus fez em Cristo. Então, para Lucas, a fé não é uma coisa etérea, aleatória, fora do campo secular. Hoje é uma ideia que o pessoal fala sobre, gente, religião, história, né? A vida, né? A gente tem que separar uma coisa da outra. Esse é o erro.
Porque Lucas, ele mostra que a salvação acontece na história e os frutos da salvação são vistos na história. Então, salvação aqui não tem nada a ver com religião mística, não tem nada a ver com religião mítica, sem relação com realidade. A salvação é algo que Deus efetuou nesta vida com pessoas reais. A história é o palco em que Deus executa o seu plano. E para Lucas, Jesus está no centro do palco. A vinda de Jesus significa a chegada de uma nova época, de uma nova era. Ele não veio consertar judaísmo desgastado, aplicando um remendo novo. Ele não veio... O vinho que ele traz é um vinho novo, não pode ser contido por odres velhos do judaísmo, né, convencional. Ele estava ensinando algo radicalmente novo. Ele estava escrevendo uma nova história, mas ainda nessa realidade. É o texto que fala, né, que não se pode colocar remendo em pano novo, né, em pano velho, e nem vinho novo em odre velho. Né? Se o remendo vai rasgar o pano velho e o vinho novo vai estourar os odres que eram feitos com pele de animais. Então ele fala aqui que a história da salvação, ela é história, ela acontece na vida real, ela muda vidas, ela muda comportamentos, ela muda mentalidades, ela muda o jeito de se ver a vida, de se ver as circunstâncias, de se ver, de enxergar o mundo. Ela muda valores, ela muda conceitos, ela muda estilos de vida. Cada um de vocês tem um testemunho a dar sobre quem vocês eram antes de Jesus e quem vocês são depois de Jesus. Sempre foi na história que Deus agiu e vai continuar agindo. Amém, queridos? Vamos a esse intervalo nesse momento, e 8h40 eu retomo aqui a nossa aula. Ok? Para vocês? Deus abençoe aí. Vamos descansar, beber uma água e a gente retoma daqui a pouco. Graças e paz, amados. Estão me ouvindo? Amém. Amém, Baixa aqui, pastor. ó. Eu acho que o meu microfone não conecta. Meus fones, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, pastor. Agora deu certo. Muito bem, amados. Retomando o assunto sobre a questão de Deus e a salvação, outro ponto que Lucas destaca aqui é a responsabilidade. Eu vou colocar o PowerPoint para vocês verem isso. Vou fazer assim. A responsabilidade. Para Lucas, todas as pessoas devem prestar contas a Deus. E jamais vão conseguir ser o que deviam ser. A implicação aqui é clara, é de que elas eram pecadoras e, por serem pecadoras, estavam sujeitas ao julgamento de Deus.
E um aspecto que chama a atenção nas primeiras pregações em Atos é como os pregadores insistem na terrível responsabilidade dos seus ouvintes pela morte de Jesus. Fica muito claro que esses primeiros pregadores enfatizaram a responsabilidade das pessoas diante de Deus. Com a culpa, vem a ideia do julgamento. Jesus será o juiz no último grande dia. Isso aí está assim. Isso não está só no Apocalipse. Atos, capítulo 10, 42. Alguém abre aí, por favor, e leia. Atos 10, 42. Outro abra em Atos 17, 31. Deem uma olhada nesses textos. Alguém pode ler? Atos 10, 42. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Juiz de vivos E de mortos. 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Então, você percebe aí que já havia em Atos a ideia de Jesus vindo para julgar no último dia. Amados, antes de eu continuar, deixa eu lembrar para vocês colocarem no chat aí o presente, quem estiver aí presente, né, para registrar, para fazer esse registro, certo? Então, vão colocando aí presente, vocês que estão aí assistindo a aula, tá? E tanto vocês aqui, quanto aqueles que vão depois assistir posteriormente, colocar, registrar a presença aí, tanto aí quanto no grupo do seminário. Mas é bom para a gente poder estar fazendo registro. Outro ponto, amados, que é interessante é o fato de que existe, além da responsabilidade, mas há também o arrependimento, que é o outro lado da questão. Tá? Todos os escritores do Novo Testamento, de um modo ou de outro, estão conclamando pecadores a abandonarem o pecado. Lucas destaca mais que outros a necessidade de arrependimento. Quando há arrependimento, há alegria no céu. Arrependimento é o fim do pecado. E Jesus ensina que o arrependimento causa uma alegria que ultrapassa os limites da terra. Você vai ver, por exemplo, em Lucas 15, né? Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Pedro e Paulo apelam ao arrependimento no caminho da salvação pela graça. Não basta ter certo número de boas ações. É preciso parar. Não com algumas ações, mas com todas. O arrependimento tem que ser de todo o coração, e essa é uma exigência que procede da salvação completa que Cristo conquistou para o seu povo. A quinta coisa que você percebe no aspecto aqui sobre a salvação é a centralidade da paixão. Lucas, ele faz da paixão o ponto alto do Evangelho. A morte e a ressurreição de Jesus constituíram o coração, o centro do caminho de Deus para nos salvar. Então, o Evangelho de Lucas, ele foi estruturado de tal maneira que ele faz da paixão o clímax de tudo. E é uma coisa interessante que Lucas faz que nenhum outro evangelho faz. Ele faz um registro de viagem. Esse registro começa no capítulo 9, 51, aquele texto que a gente já leu, né? Que Jesus chamou os 12 para ir para Jerusalém, convém que o Filho do Homem faça tudo que está sendo escrito, e vai terminar no capítulo 19, versículo 44. É uma espécie de registro do percurso de Jesus, daquele momento até a cruz.
né? Ou seja, ele deixa claro que nessa viagem última de Jesus a Jerusalém, que ele tem a cruz em vista. Não é algo que surgiu no último minuto, na última hora, quando as coisas deram errado. Jesus, ele caminhou deliberadamente em direção a ela, cumprindo o propósito de Deus. Todo esse trecho sublinha a centralidade da paixão. Interessante que Michael W. Smith tem uma música antiga chamada Secret Ambition, que é a ambição secreta. E ele acertou em cheio. Quando você vê a tradução da música, que ele disse que nada podia fazer Jesus se desviar da sua ambição secreta. Ele tinha uma ambição secreta, e essa ambição não era ter vida, viver a vida, era dar a sua vida por nós, pelos pecadores. E ele foi muito feliz nessa canção. Para Lucas, Jerusalém é justamente a cidade do destino, aonde Deus iria operar e efetuar a obra da redenção na paixão do Senhor. Era o local também em que o Espírito seria concedido. Ou seja, Lucas tem a cidade de Jerusalém como uma cidade importante, porque ali a igreja tem início. A paixão é a grande questão central aqui, porque foi para isso que Cristo veio. Estamos no meio de muita maldade, mas a mão de Deus está agindo. E pelo fato de Deus estar em ação, a última palavra não é de tragédia, mas de triunfo. E, amados, porque isso aconteceu no Calvário, até hoje em nossas vidas, na sua vida, aonde quer que você esteja, por mais que você esteja passando por tribulações, por lutas, por mais que a situação esteja angustiante, talvez alguns tenham passado por tragédia, a última palavra não é a circunstância que você está passando. A última palavra não é o seu problema, a sua crise ou a sua circunstância. A última palavra vem de Deus e é uma palavra de triunfo. A outra coisa que você percebe aqui é o triunfo de Deus. Desculpem, o lado pregador aflorou agora. O triunfo de Deus. E em todo esse evangelho, você percebe que Lucas está falando de uma luta entre o bem e o mal. Entre Deus e o diabo. Luta que chega ao clímax da cruz. Mas a última palavra está com Deus e é proferida por Deus. Não há neutralidade na luta em que Jesus está envolvido. O conflito com os demônios não termina em Lucas, né? Continua em Atos. Jesus ele expulsa os demônios. Eles não podem resistir ao seu poder. Sua vitória sobre o mal é uma vitória sobre Satanás. Onde Jesus está, de agora em diante, Satanás não está mais. Satanás esteve em atividade principalmente durante a paixão. E esse é o momento crítico entre Cristo e os poderes do mal. E é interessante que a cruz leva à ressurreição. E a ressurreição é o triunfo retumbante de Cristo sobre o maligno. O fim do Evangelho, o início de Atos, é marcado por triunfo. A ressurreição mudou tudo. Ele ressuscitou vitorioso. Lucas ele não para na ressurreição. Ele termina com a ascensão. Porque a ressurreição ocorreu na terra. Mas a ascensão é Jesus assumindo o seu lugar no céu. Essa é a razão de Pedro falar da exaltação além da ressurreição. A ressurreição significou o triunfo de Deus sobre o mal.
E aí você vai entrar numa outra questão, numa pergunta muito interessante, que é sobre o sentido da cruz. Como é que a morte de Jesus proporciona a salvação? E é interessante que Lucas ele entendeu Isaías 53 como se referindo ao sofrimento de Jesus. E é interessante que ele registra que Jesus aplicou as palavras desse capítulo a si mesmo. A morte de Jesus, ela foi vicária. A palavra vicária significa dizer substitutiva. Jesus, ele assumiu o lugar do pecador para que o pecador pudesse ser justificado. E ao fazer isso, ele firmou uma nova aliança em sua morte. E o seu povo deve ter isso constantemente na lembrança. Há uma canção muito linda que a gente canta na igreja que eu vivo, que é assim: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Tem que estar lá lembrando. 3 vezes Lucas registra o fato de que Jesus morreu no madeiro. A expressão transmite a ideia de que Jesus tomou sobre si a nossa maldição. Deuteronômio 21, 23 traz a maldição solene. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o judeu ele não fazia diferença entre a pessoa que morria enforcada e a pessoa que era crucificada. Para ele, estar pendurado no madeiro era sinal de maldição. Então, para o judeu era embaraçoso ter um Messias que morreu no madeiro, mas os cristãos pregaram sobre isso, para dizer que ele levou sobre si a nossa maldição. O Calvário foi a maneira escolhida por Deus para proporcionar a salvação aos pecadores. Você consegue dizer um amém a isso? O quarto assunto que Lucas ele aborda aqui é justamente o Espírito Santo. E o papel do Espírito Santo tanto na vida de Jesus quanto na vida da igreja. Então vamos começar vendo Jesus e a sua relação com o Espírito. E é interessante, amados, porque o Espírito Santo ele atuou de forma na concretização da encarnação. O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, o Ele Altíssimo te envolverá e vai conceber, a um filho. Você vai ver, por exemplo, Jesus, ao ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele. E batizado por João, desceu sobre ele na forma visível de pomba. Você vai perceber, por exemplo, que Jesus, o humano, ele sempre estava em oração, porque ele necessitava ser equipado pelo Espírito para trabalhar, para o trabalho que estava para começar. Então, o Espírito estava sobre Jesus o tempo todo. E todo o seu ministério precisou da presença do Espírito. Ele fez tudo no poder do Espírito. Aí você percebe que depois de Jesus, quando ele vai assunto aos céus, ele vai dizer, fica em Jerusalém, porque até que do alto sejam revestidos do poder. E aí, 40 dias depois, no Pentecostes, que Pentecostes não é o marco do Espírito, mas é a festa, o que aconteceu ali foi de importância crucial. Por quê? Todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Isso mudou tudo. Isso transformou toda a situação. Aquele pequeno grupo de crentes estava escondido, com medo de ser descoberto. A vinda do Espírito Santo transformou medo em ousadia. Eles saíram pregando o Evangelho. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Deus, em Cristo, concedeu o Espírito aos que depositam sua fé nele, e essa dádiva do Espírito Santo
é a capacitação necessária para o serviço cristão. E é interessante que na Bíblia tem muitas referências em Atos da orientação do Espírito Santo aos servos de Deus e também nas Escrituras. Então, o Espírito, portanto, ele esteve muito atuante, dirigindo e orientando os primeiros crentes. E a partir de tudo isso se conclui que o Espírito é um personagem muito importante na igreja. Uma igreja que não segue a orientação do Espírito, ela está doente. Ela precisa do Espírito para continuar. Inclusive, até para a sua identidade. E, por fim, amados, a gente vai ver a questão dos discípulos. Lucas, ele foca nos discípulos de uma maneira muito interessante, mostrando alguns aspectos dos discípulos que é interessante. A primeira coisa que ele vai focar é o padrão de vida. Existe um padrão de vida específico para quem é discípulo de Jesus. A gente vê um pouco desse padrão analisando algumas coisas que Lucas relata, por exemplo, na vida de Paulo. O que Paulo era? Paulo, ele era obediente. Ele obedecia de prontidão desde que ele se converteu. A pergunta era: o que queres que eu faça? E tudo que Jesus mandou ele fazer, ele fez. No seu testemunho, por exemplo, Herodes e o procurador, ele diz: eu não fui desobediente ao chamado. Isso quer dizer que ele mudou tudo. Ele foi batizado e passou a proclamar a Cristo. De perseguidor, passou a perseguir. E você percebe que a fé, ela é especialmente importante aqui. Por quê? Porque durante a vida terrena de Jesus, a fé muitas vezes estava ligada a milagres e cura, mas também a uma atitude em relação a Jesus. E isso ultrapassa o milagre. O milagre não era um fim em si mesmo. O milagre era um meio para que as pessoas percebessem que Jesus veio. O reino estava ali. Ele era o enviado de Deus. Então, a fé nele era algo que ultrapassava o milagre. Em Atos, a fé continua ligada à cura. Mas a fé é no nome. Significa a fé em tudo que Jesus é. Quando Lucas usa o verbo crer, ele está falando em crer nas palavras de alguém e crer em alguém. Crer no que Jesus ensinou e crer no que Jesus fez e em quem Jesus é. A fé nos leva para fora de nós mesmos e para dentro de Cristo. Para Lucas, a fé ela era fundamental. É o caminho necessário para ingressar na salvação que Cristo trouxe por meio de sua morte. Outra coisa que Lucas enfatiza que é bem interessante é o universalismo. E agora é bom que a gente entenda que não é o universalismo de hoje, né, do livro acabando, né, que acha que todo mundo passava automaticamente. Não. O que Lucas está enfatizando como universalismo aqui é o fato de que ele era provavelmente gentil, ou pelo menos metade gentil. E essa é a razão porque dele demonstrar que a salvação em Cristo está à disposição de pessoas de todas as raças. A mensagem do anjo aos pastores foi paz na terra, a quem o Senhor quer bem. Ele fala da perplexidade de Jesus, por exemplo, com a fé do centurião. Ele diz: não achei em Israel fé como esta. A genealogia de Mateus começa com Abraão, né? Mas a de Lucas começa em Adão. Por quê? Porque Adão é o pai de todos. E, por exemplo, também existe uma simpatia de Lucas com os samaritanos. A palavra do bom samaritano está nele. Jesus ordena que seus seguidores sejam testemunhas até os confins da terra. Jesus se refere aos gentios em seu discurso escatológico. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 21, versículo 24. Lucas 21, 24.
Alguém lê, por favor. Enquanto está lendo aqui, eu estou vendo 13 que botaram presença, mas eu estou vendo 15. Tem 2 que está faltando botar a presença aí, viu? Registrem aí, por favor, a presença de vocês no chat. Quem pode ler o Lucas 21, 24? Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Até que o tempo dos gentios se complete. E Atos 1:8, Jesus fala, né? Sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Lucas passa as viagens missionárias de Paulo com Barnabé e Silas, que trouxeram muitos gentios para dentro da igreja. É natural que o resultado tenha sido que a igreja se tornou cada vez mais gentílica, né? Para Lucas estava claro que Jesus tinha rompido barreiras de nacionalidade, de sexo, para poder salvar as pessoas. Isso é tão interessante que você percebe, por exemplo, a relação de Lucas com as mulheres. É bom levar em conta que naquele tempo mulheres eram consideradas inferiores aos homens, né? Os rabinos, por exemplo, não recebiam mulheres como discípulos. Alguns, inclusive, diziam que era um pecado mortal ensinar a lei às mulheres. Elas nunca ficavam sem a tutela de um homem. A sorte delas, fora da Palestina, era mais ou menos a mesma, com exceção das de classe alta. A atitude cristã foi revolucionária porque Jesus ele ensinou às mulheres desde o começo. Ele as aceitou entre seus discípulos. O texto fala, por exemplo, que Maria sentava-se aos pés de Jesus para aprender. E Marta, né, censurando ela disso, talvez por causa da cultura, disse, não, ela escolheu a melhor parte. As mulheres tinham um papel expressivo na vida da primeira igreja. Inclusive, eu acho que é Lucas que registra que algumas mulheres patrocinavam o ministério de Jesus. E ele não se ressentia disso. As mulheres tinham um papel expressivo na vida da primeira igreja e passaram a ser contadas nas estatísticas de Lucas. Lucas, ele coloca mulheres e crianças nas estatísticas, o que não era o costume dos judeus. Eles só registravam homens. O papel de mulheres talvez tenha sido mais importante ainda em Filipos, por exemplo. É quando Paulo está ali e Lídia, ela se converte. E a partir dela, o evangelho chega na Europa. Lucas nos ajuda a ver a enorme mudança da posição que o cristianismo trouxe para as mulheres. As mulheres tornaram-se em categorias iguais às dos homens, não inferiores. É tanto que Pedro, por exemplo, vai dizer que a gente tem que tratar as mulheres como vaso masculino, mas como alguém que é co-herdeira, né, do mesmo reino de Deus. Isso também vai mostrar em relação às crianças. Jesus tinha um interesse muito especial às crianças, ele se dedicava a elas. E é interessante, porque no contexto dele, as crianças eram de pouca importância. Para alguns judeus, crianças não eram nem consideradas gente. Mas ele usa uma criança para dar uma lição de humildade, né? Ele as atraía. Ele disse que o reino de Deus era como a criança, né? Como uma criança. A gente tem que aceitar o reino de Deus como uma criança. A fé descomplicada da criança, né? Ela crê e crê. Eu vi um vídeo, amado, permitam-me dizer, que eu achei fantástico. O vídeo era um pai colocou o filho pequeno ele era de uma fazenda lá que tinha 2 fennos, né? E era alto. Ele deve estender os braços e a criança, sem hesitar, se jogou nos braços do pai, sem medo. A confiança da criança de que o pai iria pegar. Essa é a fé que Jesus quer que ele tenha nele.
Outro grupo de pessoas que Jesus, Lucas, ele mostrou interesse especial foram os pobres, né? Então, é tanto que no Isaías 53 ele vai dizer, né, que o Espírito de Deus fez sobre mim para evangelizar os pobres. E é interessante que Jesus observou no templo uma vez, está em Lucas a passagem que ele está no local onde o pessoal coloca os gasofilares, coloca as ofertas dos dízimos, e ele percebeu uma mulher viúva que botou apenas 2 moedas, e ele ter dito a elas que aquela mulher deu mais do que os outros, porque deu tudo que tinha pela fé no Senhor. Então, ele elogiou a atitude dela. Uma mulher pobre, sem nome, mas que confiou no Senhor. Outro grupo de pessoas que ele também deu uma especial atenção foram os de má reputação. Aqui você pode incluir os publicanos, pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, pastores, pescadores. Eles eram desprezados pelos religiosos, né? Os cobradores de impostos porque eram tidos como traidores. Pastores porque tinham que ter contato com cadáveres de animais. Pescadores com peixes mortos. Então, era uma categoria muito desprezada naquele tempo, algumas pessoas desprezadas naquele tempo. E são justamente as pessoas que Jesus chama para o discipulado. A pecadora que chorou aos pés de Jesus, encontrou perdão dos seus pecados. Pessoas de má reputação, você encontrá-las em várias palavras desse evangelho. A do samaritano, por exemplo, né, que ajudou alguém que estava perdido para definir quem é o próximo. Os seguidores de Jesus não deviam desistir de ninguém, deviam ir atrás deles, e assim por diante. Todas as pessoas, elas não eram vistas pela reputação que tinham, mas pela disposição de abrir o coração para Jesus, de receber o Evangelho, crer nele. Então, cegos, leprosos, todos eles eram aceitos por Jesus. Agora, há uma coisa interessante que a gente percebe no Evangelho de Lucas, são os indivíduos. Lucas, ele tem uma mensagem muito grandiosa, né? De aplicação universal. Mas Lucas, ele nunca perde de vista a importância do indivíduo. Se você perceber, Lucas é o livro que mais cita nomes de pessoas no Evangelho. Ele fala de muitas pessoas que a gente não tem informações em outros lugares. Por exemplo, é ele quem cita os pais de João Batista, né? Zacarias e Isabel. É ele quem fala de Simeão e Ana. É ele quem fala, por exemplo, da viúva de Naim. É ele quem fala de Zaqueu. É ele quem fala de Barnabé. Lucas, inclusive, fala de pessoas que se opuseram de forma ferrenha ao cristianismo. Ele fala de Anás, ele fala de Caifás, ele fala dos filhos deles, ele fala de outras pessoas que apoiaram a fé. Então, aqui a gente percebe que tanto em Lucas quanto em Atos, ele se interessa pelas pessoas, tendo elas apoiado a fé cristã ou tendo sido adversárias ferrenhas. Eu não sei, eu não vou dar uma afirmação, mas é bom conferir se é nele que está o nome do soldado que Pedro cortou a orelha. Acho que é mal contar o nome para o Evangelho de Lucas, mas é a confirmar. Eu estou tentando de memória assim, mas estou na dúvida aqui. Tá? A confirmar. Outra coisa que Lucas ele dá importância é a oração. E muita importância. Lucas ele retrata a vida de oração de Jesus. Para ele era uma atividade fundamental para o crente. Ele é quem fala que Jesus orava muito. Ele deixa transparecer a vida de oração de Jesus. Jesus orava quando enfrentava uma crise. O ensino de Jesus sobre oração é muito claro. E ele está dizendo, assim como Jesus orava incessantemente, o fiel não consegue viver a vida cristã com as suas próprias forças.
Por isso, precisa constantemente buscar de Deus a força que necessita. E ele tem que orar também. Jesus orou, por exemplo, antes de escolher os 12. Ele orava tanto que os discípulos, vendo ele orar, pediu: ensina-nos a orar. A outra coisa que a gente percebe nesse evangelho é a alegria. O evangelho traz alegria para o nosso. Veja bem, a alegria perpassa esses 2 volumes. Está claro que Lucas ele entendeu o cristianismo como uma fé que enche toda a vida de alegria. Não importa o que mais faça parte, mas a alegria ela aparece. As pessoas cantam os escritos de Lucas. A alegria aparece logo no início do evangelho, com a mensagem dos anjos, né? A vida do Salvador é motivo de grande alegria e profunda gratidão, e os anjos vêm cantar louvando o Senhor. Encontramos alegria na entrada triunfal de Jerusalém, de Jesus. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Em Atos, você percebe que a primeira igreja, as pessoas estão alegres. A sua comunhão é uma comunhão alegre. A igreja é uma igreja alegre. E caía na graça do povo. Por fim, amados, nós vamos ter aqui a questão da palavra. Lucas, ele fala da palavra, da Escritura. Ele começa o seu evangelho fazendo referência às testemunhas populares e ministros da palavra. E ele faz a mesma coisa em Atos. É a palavra que legitima a igreja e seu ministério. Não é a igreja que legitima a palavra. Nem o seu ministério legitima a palavra. É bom a gente ter em mente que, apesar de a declaração da mensagem ser importante, Lucas ele deixa muito enfático que a preservação fiel do seu conteúdo também é uma atividade importante. Lucas, na verdade, é chamado de proto-protestantismo, né? Porque o sola escritura é uma viga mestra nessa plataforma teológica de Lucas, né? O sola escritura ele está tanto no Evangelho quanto em Atos. É a palavra de Deus vai ser pregada. A palavra sobre Jesus, sobre o Rei. A palavra que Jesus deixou é fundamental. E ela tem que ser preservada como está, sem alterações, sem mudanças, sem caprichos, sem interpretações espúrias. A palavra precisa ser passada como foi recebida. Amém, queridos? Esse é o Evangelho de Lucas, né? O seu conteúdo. Na próxima semana, nós estaremos encerrando esse bloco, esse módulo, com o Evangelho de João. Eu espero conseguir dar conta. João consegue ser mais denso do que Lucas ainda, porque o Evangelho ele tem umas tempas diferentes, mas vale a pena a gente ver. É fantástico também a abordagem que Lucas faz. Mas eu queria saber de vocês o que é que se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta nesses últimos 15 minutos que a gente tem ainda de aula. Alguma dúvida? Últimos 10 minutos aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, alguma questão? Quer colocar? É tão estranho que vocês não estão aparecendo, né? Professor. Oi. Tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos foi escrito a Teófilo, né? Há uma discussão sobre quem é Teófilo, né? Isso que eu ia perguntar, se tem algum registro, alguma não tem, claramente não. Primeiro, alguns dizem que Teófilo talvez fosse um cristão, porque o nome Teófilo significa amigo de Deus. Uhum. Mas há, por exemplo, uma corrente que diz que possivelmente Teófilo fosse o advogado de defesa de Paulo.
E que o propósito de Lucas em escrever tanto o Evangelho quanto o livro de Atos foi para poder dar a Teófilo uma base para ele poder defender Paulo quando ele estava preso. Então, Ajudar na argumentação, né? Isso. São diversas teorias sobre quem é esse Teófilo aqui, mas a gente só vai conhecer no céu se ele realmente foi, se ele era alguém que representava, né, o povo de Deus, ou se era alguém, ou se era um cristão, se era um advogado, a gente não sabe dizer não. Tem conjecturas em relação a isso. E os relatos que ele faz do livro de Atos, pelo menos nas viagens missionárias, ele estava, é certo dizer que ele estava presente, né? Ele estava presente em algumas. Em outras, ele recebeu registros, né? Mas, por exemplo, é tanto que ele começa com o geral, né? Que ele recebeu testemunhos, mas ele vai acompanhar Paulo. É tanto que o apóstolo Paulo vai ocupar 60% do livro de Atos, né? Porque ele viu em loco, né? Tudo o que aconteceu ali. Amém. Amém. O livro de Atos é extraordinário. É incrível. É como se fosse um diário, né? É como se fosse um diário. Ele escreve como se fosse um diário. Ele está presente. O Evangelho de Lucas, na ocasião, ele foi a Cesareia com Paulo e encontrou testemunhas e conversou com elas para escrever o livro. Há quem diga, inclusive, que ele conversou com Maria, a mãe de Jesus. Porque para ter um registro como esse, de que a revelação do anjo, a questão de Zacarias e Isabel e João Batista, só tem uma fonte de informação que ele poderia ter, que era Maria, a mãe de Jesus. Então, ele conversou com muitas pessoas, por isso que ele fala de muitos testemunhos oculares e tal. Ele conversou com apóstolos, com pessoas contemporâneas e com Maria para poder fazer o registro. Esse detalhe do início do livro, né? Quando a profetisa e Zacarias vão falar de Jesus lá no templo, isso é muito interessante. Eu gosto muito dessa. E também o cântico de Maria também. Provavelmente Maria foi a testemunha que passou para ele a informação. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Ô, pastor, só para tirar uma dúvida mesmo. A apostila das atividades que o senhor falou na aula passada aqui tinha três perguntas, né? Na apostila. Uhum. É essa que está o nome Teologia do Novo Testamento. Não é essas que o senhor está mandando introdução falar, geral. não, né? É a introdução geral. Entendeu? Aí tem as 3 perguntas lá, e na aula passada eu dei uma quarta, que é a mais pessoal, né? Eu falei no começo da aula. O que vocês vão usar esse como trabalho base, tem causado. se vocês tiverem como ter o livro de Teologia do Novo Testamento, faça pelo livro. Senão, a apostila vai ser interessante para dar a vocês uma base para poder fazer esse trabalho. Esse trabalho, né? Serão 2 trabalhos, certo? Vocês vão escolher aí, dentre os 4 evangelhos, vão escolher 2 para fazer, certo? Aí vocês fazem em cima desses 2 evangelhos aí, o evangelho de Mateus, o de Marcos, de Lucas ou de João, certo? Para poder a gente fechar aí a matéria. Eu vou dar a vocês aí um prazo de 15 dias para fazer esse trabalho, pode ser? As perguntas é baseado em 2 livros, é isso que o senhor está falando? Não, você escolhe 2 livros, Responde as perguntas, evangelhos, né? Você lê com base naquelas... As perguntas ajudam você a focar o conteúdo, entendeu? É como uma câmera que você vai focando até ficar nítido, né? As perguntas dão a você o foco. Você vai ler com esse foco. Uhum. Não, Entendi. então, tá certo. Você responder essas 4 perguntas e escolher 2 livros. Não. Vocês vão escolher 2 evangelhos, com base naquilo que a gente está vendo aqui, da teologia, para fazer esse trabalho. Dos 4, escolhe 2.
Eu não estou dando 4 evangelhos? Isso. Aí você vai escolher 2 para fazer um trabalho em cada um deles. Certo? Com licença, Mas professor, mas... Ah, perdão, Ramayana, pode falar. esse trabalho é tipo um, um resumo do que você entendeu. E também do que você lê. Do que entendeu do que você leu. Você pode ver as aulas, né, que estão gravadas, mas também o que você lê vai te ajudar, porque a apostila ela vem para ser uma base para vocês também utilizarem. Aí, com base nas 4 perguntas, vocês vão fazendo o trabalho lá. Quem tiver Professor, com dúvida depois, licença. pode me procurar no privado que a gente esclarece, tá bom? Oi, diga. Ramayana já concluiu? Ramayana já concluiu a pergunta? Beleza. Com relação assim, o senhor poderia passar discriminado mais detalhadamente no grupo, porque tanto você veria para a gente, como também para os alunos que faltaram, para os colegas. O passo a passo. As perguntas que estão lá, as primeiras são... Deixa eu abrir aqui a apostila 1, para poder eu ver a pergunta. Eu posso deixar gravado aqui para vocês darem uma olhada, para vocês terem isso claro aí. Só um instantinho. Deixa eu abrir aqui a apostila 1 rapidamente. Pronto. As perguntas, elas estão na introdução, certo? Deixa eu só localizar aqui, por favor. Pronto. Qual é a primeira pergunta? O que os escritos significam? Essa pergunta, ela vai dar a vocês um direcionamento para vocês entenderem, por exemplo, o que são os evangelhos. Eles são uma história? Eles são uma biografia? Eles não são? O que que eles são? Se não são uma biografia, o que que são? O que que é o evangelho? Aí você vai perceber, no evangelho ele vai dizendo ali qual é a intenção, qual não é. Você está no início ali, né? O que é o evangelho? Qual é o objetivo do evangelista quando escreve o seu evangelho? Isso aí vai estar escrito lá no evangelho. A segunda pergunta, que teologias expressas subentendem? Você vai perceber, por exemplo, a ênfase de cada um dos evangelistas, entendeu? Quais são quando fala de teologia, estou falando no geral, entendeu? Quais são os temas teológicos que eles estão subentendidos, que está claro no texto, o que é que eles estão falando sobre Deus, o que eles estão falando sobre Jesus, o que eles estão falando sobre a paixão, a cruz, o que eles falam sobre os milagres de Jesus, o que eles estão falando sobre a obra de Jesus, qual é a ênfase do Evangelho em relação a Jesus,
ao ensino. Mateus, ele estava enfatizando o quê? Que aspecto da obra de Jesus? Marcos, qual é o aspecto? Depende daquele que você achar, que Lucas aqui também, né? Aí você vai perguntar o seguinte: o que é que há de valor permanente neles? O que é de valor permanente? O que é aquilo que é considerado permanente naquilo que eles registraram acerca de Jesus, acerca da vida de Jesus, acerca da obra de Jesus, acerca do ensino de Jesus, né? Por exemplo, uma coisa que é um valor permanente, já vou dar essa dica para vocês, é o reino de Deus, né? É um valor permanente. E cada evangelho aborda um aspecto do reino de Deus. Entendeu? Outro valor permanente, a paixão, né? Qual é o aspecto que cada um fala sobre a paixão? Então, existe algumas coisas que são de valor permanente, que são caros para esse evangelho, que eles enfatizam. Então, vocês vão procurar pesquisar o que tem de valor permanente e como é que eles abordam essas questões de valor permanente ali. Entendeu? Por exemplo, Lucas enfatiza muito o nascimento de Jesus. Marcos não enfatiza, né? Mateus enfatizou a tentação de Jesus. Marcos apenas passou de registro. Mas era um valor permanente, porque era o que estava em todos os seus evangelhos. Aí, dependendo do evangelho que você pegar, você vai ver a ênfase que eles dão em relação a isso. E o quarto é uma pergunta pessoal, né? Como é que abençoou vocês? Por quê? Porque é bom que vocês levem em conta de que, embora seja um ensino teológico, mas não deixa de ser palavra de Deus. E é abençoador quando você se aprofunda na palavra, né? Eu creio que esse estudo vai abençoar a vida de vocês, né? É como se Deus estivesse se revelando a vocês de um modo mais profundo, num aspecto que talvez vocês nunca tenham visto ou ouvido. É por isso que a quarta pergunta vai ser: como é que abençoou você, né? Como é que edificou sua vida? Como é que fincou mais a sua fé? Como é que você ficou mais fortalecido? Como é que as suas convicções se cristalizaram mais depois desse estudo? A palavra de Deus não volta vazia, inclusive aqui. Deu para entender? Está claro? Top, maravilha. Eu só queria que o senhor repetisse só a segunda pergunta. Eu não entendi. Falhou na hora que o senhor estava falando a segunda. Que teologia expressa ou subentendem? É a segunda? Certo. Que teologia expressa ou subentende, né? Qual é o aspecto da vida de Jesus que eles estão enfatizando? Entendeu? Cada evangelho enfatiza. O que eles estão falando acerca da cruz? O que eles falam acerca, por exemplo, do reino de Deus? São aspectos da teologia que eles têm ali, né? Subentende porque pode não estar aberto, mas pode estar, o contexto está dizendo o que é, entendeu? Então, o que é que eles falam sobre o nascimento de Jesus, acerca da obra de Jesus? Então, dependendo do evangelho que você escolher, algum desses aspectos vai estar mais enfatizado. Aí você vai perceber isso na leitura. Amém, pastor. Alguma dúvida Obrigado. mais? Amém? Obrigado. Está claro? Ficou. Clareou mais, né? Pronto. Mais alguém, queridos? O senhor poderia repetir a segunda atividade, por gentileza? Que eu estou tomando nota aqui. Não, a segunda atividade é assim: as duas atividades que eu vou ter, cada uma é um evangelho. Você vai escolher dos 4, 2. Entendeu? São duas atividades. Cada atividade é um evangelho. Você vai fazer o trabalho. Certo, mas Usando, aí, no caso, as é- mesmas perguntas, não é isso? Usando as mesmas perguntas. Ah, sim. Tá ok. A gente tem 4 Obrigado. evangelhos, tá vendo, né? Nesse módulo. Você vai escolher 2. Desses 2, você vai fazer um trabalho e outro. 2 trabalhos. Usando as mesmas perguntas. Tá claro? Sim, pastor. Obrigado. Pastor, Nada. só Oi. uma dúvida. Vai ter limite, assim, se
por livro é uma folha, 2 folhas, ou o que der. Olha, no mínimo 2 folhas, no máximo 4 a 5. Seja Ah, aquilo que você quiser, entendeu? Aí você desenvolve aí. Agora, é bom fazer no padrão, né? É capa, folha de rosto, qualquer no padrão. É bom para se fazer, ok? Mas uma coisa boa é o seguinte: eu quero ver aquilo que você aprendeu, que você entendeu, aquilo que você absorveu. Mais do que apenas a cópia, entendeu? Aquilo que você aprendeu. Esse vai ser o critério. tá certo, pastor. Muito bem. Mais alguma dúvida? Muito bem, amados. A gente vai fazer, então, na próxima semana, está fechando o módulo com o Evangelho de João. Certo? Eu estou aprontando a apostila. Ela é um pouco mais densa, mas é interessante também. A Evangelho de João é fantástico, né? Vocês vão ver por que é que João é um evangelho simples e, ao mesmo tempo, um evangelho complexo, né? Esse paradoxo tem no Evangelho de João. E por que o pessoal ama tanto usar ele para evangelismo, né? Eu não deixo de estar aqui para a gente estar juntos nessa empreitada. Se eu não puder dar a aula ao vivo, eu vou gravar a aula e passo. Eu espero poder dar ao vivo, ok? Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana. Que a graça de Deus esteja sobre todos vocês, ok? Amém. Deus abençoe. Numa palavra, o que foi a aula de hoje para vocês? Você vai falando e vai saindo. Boa noite, pastor. Paz. Boa noite, paz. O que foi a aula para vocês? Numa palavra. Motivadora. Que coisa boa. Desafiadora também. Amém. Quem não falar nada vai ficar, pastor? Castigo? Não. Fica livre. Foi Fica livre. edificante. Deus abençoe. Obrigado por tudo. Paz. Paz. Eu sempre gostei do Evangelho de Lucas porque carrega o meu nome, né? Mas é inspirador o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, principalmente o livro de Atos. Tem o filme, né? Jesus segundo o Evangelho de Lucas, que foi muito usado para evangelismo, né? No ar livre. É bom. Vai, gente. Boa noite. Deus Muito bom. abençoe. Você Pastor, também, meu querido. eu esqueci de lhe perguntar, o senhor quer receber pelo WhatsApp ou pelo e-mail? Na verdade, vai ser pelo e-mail. Eu vou, no tempo certo, eu vou mandar um e-mail para vocês. Ok. Viu? Para vocês mandarem para mim o trabalho escrito. Eu vou botar Boa o noite, e-mail no grupo. professor. A paz. Boa noite. Deus abençoe. Paz. Amém. Para mim, eu acho o livro de Lucas assim, bem detalhista em cada coisa que pontua cada capítulo, né? Eu gosto muito do Evangelho de Ele é Lucas. muito detalhista. Tanto Sim. que os capítulos são grandes, né? Ele detalha muito. Uhum. Inclusive, ele usa termos médicos para descrever os milagres, que é muito interessante. Sim. Ele é Boa médico, noite, né? pastor. Boa noite, Deus abençoe. Amém.